Vai falar. Boa noite, irmão. Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, Tiago. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, prof. Mais uma aula de consultoria. Hoje nós temos um bocado de coisa para ver, algumas dúvidas para tirar também. E foi bacana, porque justamente nessa aula eu coloco aqui o material para a gente já começar observando se todo mundo está conseguindo entender o que era para fazer. Então, eu vou abrir para a gente aqui rapidinho. Tiago, Reinaldo. Está espelhando. Agora sim. Para aqui. Então, a aula de hoje, do dia 18 de outubro, a gente vai conversar um pouco sobre planos de ação e as fases da consultoria, mas mais com uma abordagem de plano de ação. Antes, na verdade, eu coloquei para a gente rever aqui o preenchimento da proposta de consultoria para o cliente, porque vale um ponto na média essa atividade. Como eu não recebi nada, até já, né, vamos colocar aqui para conversar com a turma. Dá uma olhadinha, Tiago. Ó, eu venho aqui, só copio aqui, ó, copiar, vou lá, abro qualquer aba aqui, e já colo, olha, ele está abrindo para mim, tá vendo? Já é o formulário. Sim. Com tudo, com todos os vídeos, ele é bem explicativo, ele é muito bonitinho mesmo. Tá vendo? Então, depois, dá uma checada. Será que você não consegue colocar em outro computador? Vou fechar aqui. Eu vou fazer esse teste depois num computador de mesa, para ver se vai dar certo. Tá, ok. Às vezes tem... Esse computador que você usa é da sua empresa, é teu, como que é? Não, é meu, é um notebook. É? Uhum. Poxa vida. Era para dar certo. Então, pessoal, eu coloquei esse chamadinho aqui para a gente pensar no que, se tinha alguma dificuldade. Foi bacana que o Thiago já colocou, né? E você, Reinaldo, você conseguiu acessar ou não acessou ainda? Oi, Reinaldo, tá por aí? Tudo bem. Vamos lá. Então, sim. você conseguiu acessar o formulário da proposta de consultoria? Ainda não, professora, que eu estou fazendo meu TCC, eu esqueci de uma vez. Então, essa atividade, pessoal, eu coloquei lá na aula passada, que vocês teriam uma semana para fazer essa entrega. Olha aqui, ó, até 18/10, que era para fazer essa entrega. Mas eu vou dar mais um prazo até semana que vem, tudo bem? Aí, realmente, eu não vou mais olhar. Hoje eu já vou fazer, prof. É bacana esse material, é muito rico, mas ele é grande também, tá? Então, tem que olhar um por um. Então, fico aguardando vocês, aí fica com 14 dias essa atividade. Vamos lá. Tem uma outra coisa que também é importante a gente pensar, minha gente, que é nessa questão de administração, de gestão. Está todo mundo terminando agora também. Agora eu estou com 4 orientandos. É puxado mesmo, porque a gente tem que ler muita coisa para poder enviar, né? Conseguir passar um material bom mesmo para o aluno se desempenhar bem. Mas é muito importante tentar fazer, nem que seja um pouquinho da atividade diariamente, porque senão a gente cai naquilo de deixar para amanhã, deixar para o final de semana e acumula muita coisa, e isso dá um desânimo em qualquer cristão. Eu sei porque eu também estou terminando, eu já fiz mestrado, tenho várias pós-graduação e agora estou fazendo uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que eu tinha, né? Gestão de projetos na USP. Eu terminei, enviei o TCC, ainda tem aula, mas é muito legal. Quando você está acompanhando, fica muito legal mesmo, porque as atividades vão avançando. E aí você vai avançando no mesmo sentido. Senão, se você vê uma aula de algo que você não viu lá atrás, parece que não tem sentido aquilo. Então, eu vou passar aqui para vocês hoje
um pouquinho dessas fases da consultoria, que são essas colocadas aqui. Eu gostaria que vocês falassem também, tá, minha gente? Para ajudar a prof, mas o que é bacana mesmo que a gente vai fazer é falar um pouquinho sobre o plano de ação, que é o 5W2Hs, que vocês já devem ter estudado com outros professores, mas aqui a gente vai olhar para ele nessa abordagem de pensar o que eu quero realmente entregar para o nosso cliente de serviços, e aí a gente já vai pontuar, como olhando para um problema maior que o cliente tem na empresa, o que vocês conseguem enxergar enquanto gestores, administradores, e nesse momento, como um personagem de consultoria, uma pessoa fazendo consultoria, para colocar no plano de ações, tudo bem? Então, vamos olhar primeiro essa fase. A primeira fase é da apresentação, é onde a gente pensa na condição de falar um pouco sobre o negócio. Então, a gente, nessa fase de apresentação, é uma fase também de pesquisa. Você vai procurar na internet, você busca nas redes sociais, você quer entender um pouquinho mais sobre o negócio, onde você vai prestar consultoria, o serviço de consultoria. Então, a apresentação nesse sentido, de entender mais da empresa, até o momento de fazer a primeira visita para o cliente. Nessa primeira visita para o cliente, a gente vai observar mais, vai ficar um pouquinho mais quieto, vai tentar escutar quais são as ânsias, os problemas, as situações, as dores que o cliente passa naquele momento. Pessoal, é muito difícil não ter um problema financeiro por trás dos problemas. Sempre tem uma coisa ou outra que o nosso cliente não está satisfeito. Ou ele gostaria, ele prospectou um desenvolvimento, um crescimento da empresa financeiramente em 10, sei lá, 2% a mais por ano, e não conseguiu atingir, ou ele de alguma forma não está cumprindo as suas metas orçamentárias. Então, tudo isso a gente vai observar. Então, esse primeiro momento de apresentação, a gente fala um pouquinho, mas a gente observa bastante, tá? Aí depois a gente leva todo esse material para casa, aquilo que a gente pontuou, se for necessário gravar um pouquinho também, a pesquisa que nós fizemos antecipadamente no banco de dados do cliente, na internet, no site dele, olhando a mídia do cliente, a mídia social, o que ele coloca, né? Talvez até alguma coisa relacionada à compra dos clientes, o que os clientes falam. Tem sites que são muito bons, principalmente quando a gente presta consultoria em empresas como hotéis, né? Esse site de hotel, geralmente a pessoa coloca tudo, toda a avaliação do hotel. Então, ajuda bastante o consultor a entender um pouquinho a necessidade do cliente para conseguir fazer essa primeira proposta. A proposta para fazer o diagnóstico da empresa. E também, depois do diagnóstico, traçar um plano de ação para aquela situação, problema que o cliente tem. A outra fase, depois de feita essa proposta, o cliente aprovou, gostou, você pode fazer uma apresentação em PowerPoint, você agora tem alguns recursos, né, Power BI, tem vários recursos diferenciados também para a gente fazer a proposta, ou você pode enviar uma proposta tipo essa que nós fizemos na aula passada, conversar com o cliente, entendendo melhor quando você está entregando essa proposta ou demonstrando no PowerPoint essa proposta, o cliente olha de novo, ele fala, olha, isso aqui na verdade eu quero também assim. Ele fala mais sobre o diagnóstico, ele apresenta mais a empresa, apresenta mais a situação, o problema dele. E a gente pode sim falar um pouquinho do nosso plano de ação. Então, baseado no que você colocou, no nosso primeiro contato, a gente tem um pré-diagnóstico aqui e um plano de ação para chegar no objetivo da consultoria. Negocia o contrato, aí ele aceitou, aí você faz um contrato, traz para ele assinar. Isso é uma fase importante. Tudo na consultoria, como na nossa vida real, tem que ser preto no branco, ou seja,
escrever num papel, contratar, né, fazer isso de maneira formal. Não pode ficar só na fala, não pode ficar só na primeira proposta, no orçamento. A gente precisa formalizar um contrato das partes. Esse material que vocês vão ver, ele fala muito sobre a questão do contrato. Também vocês podem excluir esse pedacinho, se vocês acharem que está muito maçante, né? Parece que para apresentar uma proposta, falar tanto assim do contrato, dá para excluir. Mas é bacana a gente escrever esse contrato, falar quais são as penalidades se cumprir, se não cumprir, se não fechar, o que o cliente precisa fazer também para contribuir para a consultoria acontecer de fato, porque isso parte sempre na necessidade do dono da empresa. Então, ele contratou para fazer esse serviço, ele precisa contribuir para a gente ter acesso ao banco de dados, ao que ele quer realmente que a gente consiga ajudá-lo a solucionar. Porque quem vai solucionar é o cliente, não somos nós. A gente ajuda o cliente a enxergar, a gente traz o diagnóstico colocado pelos funcionários, por ele mesmo, por todas as ações e toda a metrificação que a gente vai fazer no negócio, mas quem realmente vai executar junto com a consultoria é o contratante. Então, feito isso, a gente apresentou o diagnóstico com um plano de ação, aí a gente executa, uma outra fase é a execução das ações, o que ele quer que realmente faça. Se for algo muito operacional, a gente vai fazer uma observação numa máquina, fazer diagnóstico dela, por exemplo, de uma linha de produção, que a gente vai fazer com esse número para entregar para o cliente. Aí a execução das ações, e a gente conclui da mesma forma como a gente apresentou a proposta, com um PowerPoint, com Power BI, com qualquer maneira, organograma, fluxograma, um quadro, uns gráficos. Nós temos que fazer isso, essa apresentação e essa conclusão, ficar o quanto mais visual possível, né? Para que o cliente... É uma forma de desenhar mesmo o que aconteceu, o que foi executado, para o cliente compreender aonde se chegou no resultado baseado no que ele contratou. Porque, às vezes, pessoal, a gente termina uma consultoria e o cliente pede mais. Ele fala, puxa, mexemos nessa parte da empresa, nessa questão aqui financeira, eu gostei muito, né? Ele dá um feedback bacana, positivo. Então, que tal a gente partir agora para a parte do RH da empresa? Ele pode solicitar um outro serviço. Aí também a gente conclui, recebe, fecha tudo direitinho. Não vamos colocar uma coisa em cima da outra, né? A gente tem que fechar. Entregando o serviço, aí a gente começa de novo essas fases. Outro serviço, outra solicitação, a gente executa tudo de novo. Achou fácil, Tiago, essas fases, Reinaldo? Aparentemente, parece ser tranquila, né? Na prática. A gente já falou um pouco sobre cada uma delas separadamente, mas aí essa aula pede para a gente olhar mais de perto, né? Então, nessa abordagem de pensar o que é o objetivo da consultoria, qual que é a visão que a gente tem para o diagnóstico e para o plano de ação, o planejamento que a gente vai executar, como que a gente vai, como que a gente vai conseguir chegar na execução, porque às vezes quando a consultoria está lá dentro da empresa e começa a observar, conversa com um, conversa com o outro, aí o pessoal vai percebendo que a gente já está anotando, pontuando as fragilidades. Essa ação, essa execução, ela precisa acontecer com todos os participantes do negócio. Quando isso não acontece, às vezes a gente não cria um relacionamento tão empático, tão bacana. Então a gente tem que, nós consultores, precisamos tomar muito cuidado. A gente sempre usa a expressão, né? É uma proposta para você observar. Então, a gente sempre se coloca nessa situação de que aquilo é uma proposta. Ele não é obrigado a fazer. Se o
o cliente, o contratante achar interessante, ele implanta. E para a implantação, a gente pode ser contratado também para executar. Aí a ação, né, a implementação do sistema, do que foi solicitado, e a realização, o resultado. É só uma outra maneira de olhar fases da consultoria, colocado por outro tipo de cliente. Então, planeja, detalha a questão visual, executa o diagnóstico, faz esse redesenho, às vezes faz um piloto, aí começa a implantação, e a gente pode rodar também um ciclo PDCA, que é fazer o plano, o desenvolvimento, a execução e checar de novo. Pessoal, tudo que é executado dentro de uma consultoria para uma empresa, na ação da consultoria, no serviço, deve ser metrificado, que significa precisa de uma análise quantitativa também. Por quê? Porque eu sempre observo dessa maneira e eu tenho tido êxito nesse sentido, e é uma orientação também das empresas que fazem muita consultoria, como o Sebrae, como outras grandes empresas que têm sistemas fortes de consultoria, é que, e também é uma frase da administração, né, o que a gente não mede, a gente não consegue controlar. E se a gente não consegue controlar, a gente já perdeu 2 ações macro do administrador, que é controlar, que é conseguir liderar, que é conseguir implementar ações diferenciadas. Então, é muito importante rodar sempre esse PDCA dentro das fases da consultoria. Pensar na gestão de mudança é pensar no consenso, o que cada um que está ali, que executa a ação, que executa o negócio, entende que pode ser feito, tá? Isso aqui é um diagrama e ele ajuda enormemente a pensar essas fases, essas etapas da consultoria. Pensando aqui numa abordagem do PDCA, né? Identifica o problema, analisa o fenômeno do problema, analisa todo o processo, as entradas desse processo, cada passo que o processo executa, as atividades dentro dele. Aqui nesses 3 momentos ainda é um negócio de, aqui eu estou enxergando, é o ver, eu estou olhando para dentro do negócio. Aqui, a gente, no ponto 4, a gente parte para o plano, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? A gente vai pensar no plano de ação hoje. Olhamos para as fases e a gente vai pensar no plano. Aqui a gente já escreve o plano, aí executa o plano, valida, metrifica, controla os resultados das ações. A gente analisa se foi bacana, se não foi, faz as devidas correções nessa trajetória, escreve o relatório, se for necessário, para padronizar as atividades como atividades mais enxutas. Hoje a gente fala muito do Lean, né? Lean Office, Lean Management, Lean para toda a empresa. A gente quer pensar em processos mais e mais enxutos, mais leves, onde as pessoas consigam executar dentro do plano pensado no horário de trabalho que ela vai executar. Então, a gente faz geralmente uma análise SWOT, que vocês já aprenderam bastante, para fazer o diagnóstico, para começar. Aprenderam lá quando vocês fizerem empreendedorismo, né? Olhando quais são as forças e as fraquezas do negócio e as oportunidades e ameaças no ambiente externo. Agora, pessoal, tudo isso para a gente criar, olhando para essas fases, para a gente criar valor para o nosso cliente, para a gente entender como a gente vai desenhar esse plano, observando esses problemas e criar valor para o nosso cliente. Esse aqui é um modelinho de plano de ação. Ele é bem bonitinho. Chama 5W e 2Hs. Vocês também já devem ter estudado, né? Já estudaram? Sim. Inclusive, fizemos no estágio semestre passado. Fizeram o quê? Fizemos a 5W2H no estágio. Passado. Tá. O que se faz no estágio, Tiago? Nós fizemos o levantamento dos problemas da organização, né? Tipo assim, áreas específicas, como se diz, um diagnóstico da organização em geral, né? Num todo.
Bacana. Tiago, é exatamente o que vocês fizeram que a consultoria vai fazer. Só que aí a gente vai cobrar, né? Para fazer isso. Sim, e inclusive usamos a matriz Gucci, a Aham. SWOT, a Gucci e a 5W, 2Hs. Isso. Quando a gente trabalha a gestão da qualidade, a gente usa todas essas ferramentas, partindo do ciclo PDCA. Dentro do ciclo PDCA, quando a gente vai observar, fazer o diagnóstico antes, lá no comecinho, naqueles 3 primeiros passos, a gente faz justamente essa análise. Aí a gente faz análise para priorizar os problemas, né? GUT, que realmente é o mais importante para aquele momento, e a gente vai rodar o PDCA usando essa ferramenta 5W2H, que é para consultoria, ela é fundamental, porque ela ajuda os colaboradores, o dono do negócio, a enxergar esse grande problema, né? Essa situação que precisa ser resolvida, ou essa necessidade que ele tem de, como eu falei, de melhorar um quesito financeiro que é importante para a empresa, inclusive, continuar no negócio, né? Continuar no mercado. Então, é determinante que a gente tenha essa visão, que a gente trabalhe sempre. Eu vou falar para vocês que essa ferramenta 5W2H, se bem aprendida, se bem desenvolvida, ela pode ser usada o tempo todo. Para uma festa de casamento, você pode usar. O que eu vou fazer? Quem que é responsável? Qual que é o prazo? Qual que é o local? Por que a gente está fazendo isso? De que jeito que a gente vai fazer? Qual que é o método? E quanto que vai custar isso? Você viu? Eu falei os 5W e os 2Hs aqui, só olhando para uma festa. E eu posso fazer isso, por exemplo, nós fizemos a implantação de uma feira aqui em Cuiabá, chamada Ecofeira, lá na Universidade Federal do Mato Grosso, que era um projeto já de assentamento, de desenvolvimento da agricultura familiar. E eles conseguiram um projeto, inclusive, vencedor de um programa de universidade solidária do governo federal, que o Banco Santander dava 100 mil reais para o projeto vencedor. Então, o projeto, um dos vencedores foi lá no UFMT, um rapaz da economia que venceu, e aí a UFMT deu mais 100 mil reais de infraestrutura para isso acontecer. E aconteceu num assentamento chamado Agroana Geral. Aí, eles conseguiram fazer tudo certo, sabe? Em um ano, eles tinham que fazer em 2 anos todas as atividades. E em um ano, eles conseguiram fazer tudo certo, sair da agricultura tradicional para a orgânica, num local onde nunca tinha sido usada, num terreno virgem ainda do assentamento, os lotes que foram entregues para fazer isso, era tudo perfeito, vocês não têm noção de como que foi incrível o sistema de produção deles. Então, eles tinham uma produção gigante, com água de poço artesiano, todo o valor recebido foi colocado para compra de tratorzinho, algumas coisas pequenininhas que foi colocada lá, e eram 12 famílias nesse assentamento. Então, o que faltava para eles? Estava tudo certo, eles estavam produzindo, estava tudo certo. O que vocês acham que faltava? Um plano de ação. Não? Faltava o fundamental. Isso é um problema para quase todo pequeno negócio, para quase todo negócio. A gente consegue fazer o produto, então existia uma série de produtos, quiabo, tomate cereja, uma série de produtos. Você conseguiram plantar até beterraba, caixaria. Só que eles estavam entregando no supermercado aqui de Cuiabá, em vários supermercados, a preço de produto tradicional, não de orgânico. E o produto orgânico, ele tem um valor agregado muito maior, porque não usa nada de insumo químico. É tudo natural. Então, o professor que implantou, o pessoal lá da UFMT, estava meio desesperado, né? Porque os caras estavam fazendo a mesma coisa que eles faziam antes, comercializando no mercado tradicional. E aí eles já tinham a ideia de montar uma feira para comercializar. E aí eles foram lá na faculdade de administração e convidaram. E aí um dos coordenadores lá falaram, chama a professora Rosana, que ela gosta dessa área de sustentabilidade, de não sei o quê.
e ela está ministrando a administração mercadológica, que é marketing 1 e 2, que eram minhas disciplinas. E aí eu consegui duas pessoas para fazer estágio também, 2 alunos, né, que vieram nesse projeto. Sabe o que nós fizemos para isso? Eu vou até abrir aqui para vocês, se for bem rapidinho, né? Consultoria, data de modificação. Deixa eu ver se eu abro aqui, rapidão, notas, nananã. Puxa vida, onde que tá? Era para estar aqui, né? Era para ser do dia de hoje. Não apareceu. Mas o que nós fizemos, gente, nós fizemos um 5W2H. E aí a gente envolveu a Pró-Reitoria de Cultura, os professores da Faculdade de Economia, a gente envolveu muita gente mesmo, vocês não têm ideia, para conseguir chegar no plano. E foi esse o plano, nós fizemos exatamente esse plano aqui, só isso aqui. Só que eu queria abrir ele, porque eu tinha baixado hoje aqui, o da feira. E eu não consegui, eu baixei aqui, onde foi parar esse negócio, mamãe? Muita calma nessa hora. Já abri mesmo, quero mostrar para vocês. E com aquilo, minha gente, o que eu quero dizer? Que só com isso que nós fizemos, só com esse plano de ação, a gente conseguiu implantar a horta, vocês sabem em quanto tempo? Aqui, ó, lançamento da horta. Plano de ação, lançamento da Ecofeira. Oh. Ai, por favor, abra. Pode ser que abra. Aqui, plano de ação. Abriu. Tá vendo? O plano? Aqui tem o nome, olha a data. 3/4/2015. As pessoas, ó, a medida, aprovaram o plano de ação. Quem? Fabrício, que era o pró-reitor da faculdade do sistema, pró-reitor da Universidade Federal. Professor Alexandro, que era um professor meu lá do mestrado, e também o professor que me convidou para participar, que eu era professora na área de administração, na faculdade de administração. E aqui vem os alunos, Wesley e Felipe. Então, o que nós colocamos? Tudo exatamente que ia acontecer em cada prazo, o que era necessário fazer, ó, tudo, barraca, faixa, camiseta, material, ir lá na horta, ensinar o pessoal. Tinha um rapaz aqui que ia cuidar só da parte da logística da horta, entender como que tinha que ser embalado isso, num padrão de qualidade para a agricultura. Tudo isso está escrito aqui no plano, estão vendo? Quanta coisa? E tudo isso foi executado. 45 dias, a horta, a Ecofeira, olha que bonitinha que é a logo da Ecofeira. Essa Ecofeira começou a acontecer. Esses produtores, gente, 2015, nós estamos em 2021, até hoje, eles vendem assim. Então, a gente mudou a chave deles. Porque, pensem vocês que eles vendiam uma caixa de berinjela, de 20 quilos, mais ou menos, por R$20. Olha a miséria que era o negócio. Quando esse produto começou a ser vendido como produto orgânico na feira, com certificado, que até o mapa, ele se incorporou, o mapa que é o Ministério da Agricultura, aqui, o Ministério da Agricultura, que aqui no Mato Grosso tem uma sede, ele se incorporou desse modelo. E aí eles visitavam a gente direto. Cara, foi uma coisa incrível mesmo. E tudo isso aconteceu porque a gente conseguiu fazer isso aqui, ó. Desenvolver um plano de ação, foi emergencial, mas cada um sabia o que era para fazer. E eu, logicamente, cobrava todo mundo o tempo todo, né? Para as coisas acontecerem, porque não adianta você escrever uma coisa. Você tem que ir lá ajudar a executar. Então, um plano de ação desse, bem pensado, bem desenvolvido, pode mudar a chave de qualquer negócio. Ah, por exemplo, Reinaldo, onde que você trabalha? Onde você trabalha, Reinaldo? Oi. Onde que você trabalha? Eu trabalho no Chapecó.
no mercado. Supermercado Chapecó? Sim. É um supermercado? Se chama Casa de Carne Chapecó. Casa de Carne Chapecó, muito bem. Aí, o seu chefe, por exemplo, chegou no final de semana e falou: olha, Reinaldo, nós estamos com um problema grave aqui, lá no nosso estoque de suprimentos, onde ficam os plásticos, as caixas, todo o material que a gente usa para o corte aqui na casa de carne. Não, tá uma bagunça, para falar bem a verdade. E a gente precisa, urgente, que aconteça lá um dia D. No sistema de gestão da qualidade, o dia D é para a gente fazer descarte, é para a gente identificar, é para a gente melhorar, limpar, organizar, para que todo mundo consiga acessar aquele estoque, por exemplo. Entende? Como que você vai fazer para organizar isso, Reinaldo? Professora, eu não mexo com carne, não. Eu mexo com a verdura. Verdura? Não importa. Qualquer estoque seu de verdura ainda é pior, porque é extremamente perecível. O negócio tem que ser mais ágil, mais rápido, né? A gente trabalha muito tempo com logística, então nós sabemos que é muito pior mexer com verdura. Por quê? Porque é perecível, né? Chega muita coisa já estragada. Mas o que eu quero dizer para vocês, minha gente, quem está assistindo, para você, Tiago e Reinaldo, é que um plano de ação desse, bem escrito, bem pensado, onde todo mundo está com força, com determinação, pode se transformar num plano de força de tarefa, onde você junta todo mundo num final de semana, depois de descrito, colocado tudo como pensado, como vai acontecer, cada passo. Não pode ter erro. A gente vai passar o dia inteiro organizando isso. Tem que saber quem que vai trazer a comida, de onde que vem o recurso para a comida, quantas horas faz, quanto tempo que vai gastar nisso. Minimamente a gente tem que fazer um plano, ou seja, planejar. Lembra o planejar que estava escrito lá na fase? A gente tem que planejar é pensar, e o plano é colocar no papel, o 5W2H. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo enxergar realmente o que a consultoria vai entregar. Tem um problema grave dentro daquela empresa, no RH, na questão do financeira, no que o cliente apresentou e como eu vou executar isso. Uma ferramenta que a gente tem é o 5W2H para chegar para o cliente, para mostrar isso na hora que eu vou fazer a proposta, inclusive, para o primeiro diagnóstico. E aí eu já digo, isso vai acontecer nesse tempo, tudo planejadinho. Fica fácil assim, não fica, minha gente? Fica bem mais simples, né? Então, esse formulário que vocês estão vendo aqui, olha, estão observando? Eu coloquei meu nome responsável, mas não é. É o nome de vocês, com mais as pessoas que vocês vão colocar. Isso aqui é uma atividade também avaliativa, vai valer 1 ponto. Preencher um plano de ação desse, baseado naquela empresa que vocês colocaram lá na proposta, tá? A gente tem que fazer algumas coisas práticas, porque à medida que você faz, que você executa, você consegue entender melhor, e aí fica bem mais simples. Tudo bem, minha gente? E como vocês já fizeram, vocês vão fazer isso aqui com o pé nas costas, né? Vai ser super rápido para fazer. Não vai ter nem demora, porque é bem facinho. Boa essa proposta, minha gente? Sim? Sim. Sim. Professora, tá pouca linha, só aumentando aqui, ó. Vai aumentando. Aumentando, tá? Tá tudo para mexer. Vocês vão colocar o que vocês acham que é importante para aquela empresa onde vocês colocaram a proposta de consultoria. Então, essa é a nossa atividade para ser executada. O AT é o que será feito. Você vai descrever aqui realmente qual é o seu problema e, na sequência de descrever o problema, o que vai ser executado para resolver. Quem que é o responsável? O RU, quem que vai fazer isso? Coloca o nome aqui. O seu, você pode colocar até o setor. Tiago, do marketing. Reinaldo, da operação. Pode colocar o setor se quiser. Prazo, quando que isso vai ser executado? Aí você tem que colocar início
meio e fim. Quando que você vai executar isso aqui? Ué. Local, onde que isso vai ser executado? Ah, no almoxarifado da empresa, lá. Não, não sei o que do tá. Coloca isso. Razão, por que objetivo? Por que você está fazendo isso? Uai, por que você está fazendo? Descreve, porque aí fica bacana, porque você vai entender um pouco melhor o problema. E aí, quando você entende melhor o problema, coloca, inclusive, uma hipótese de como que isso pode ser resolvido, você já vai pensar no jeito de fazer, que é o how, é o método, procedimento. Aí você pode descrever passo. Passo 1, passo 2, passo 3, tá? Faço isso primeiro, depois isso. Pode colocar os passos aqui, uns 4, 5 passos, tá? Não precisa colocar muito, não. Isso aqui é só para fazer, vocês já sabem fazer. É só para praticar, para consultoria. Porque para consultoria, a gente vai levar sempre as ferramentas. Isso aqui é a ferramenta do administrador. Isso aqui é que eu uso. Não vou usar machado, não vou usar outra coisa que não seja as ferramentas que eu sei para fazer análise. Então, eu faço análise e já faço o plano aqui. Quanto que vai custar? Professora, não vai custar nada, vai custar hora atividade. Eu coloco 4 horas atividade de cada funcionário. Data e status de entrega. Eu já coloquei aqui status de entrega, mas eu gosto de colocar, eu aumento esses 2 itens aqui, porque eu acho muito importante a gente escrever exatamente o que a gente entregou. Porque às vezes você planejou, pensou, executou, fez tudo certinho, mas na hora de entregar, não entregou bem assim. Você pode escrever 50% do entregue dentro do prazo, dia tal. 50% entregue fora do prazo, dia tal. Porque isso aqui vai servir para você para próximas ações lá na frente. Nem tudo no mundo real a gente consegue entregar no prazo. Mas aqui eu posso colocar um status também que eu informei que ia atrasar no dia tal, tá? E aí eu já começa a criar um histórico da minha ação, do meu plano. E aí o feedback para a equipe. Eu sempre coloco a data que eu vou dar o feedback e o que eu quero passar para a nossa equipe sobre o plano. Porque geralmente um plano desse, um plano gigante como aquele que vocês viram, aquele plano da horta, da Agroana Geral lá, da Ecofeira, foi gigante. Mas foi executado muito rapidamente. E deu tudo certo. Passaram mais de 5.000 pessoas no primeiro dia da apresentação. Toda a caixaria que eles trouxeram, tudo que eles trouxeram, um caminhãozinho de produto da horta. Tudo foi vendido. Tudo foi incrivelmente vendido. E eles tiveram, pessoal, naquele dia, eu não me lembro mais aqui, eu lembro o valor que deu, eu me decepcionei um pouco com o valor, porque como foi um evento que foi muito desgastante para a gente, eu imaginava que ia dar mais resultado financeiro, em espécie, mas no percentual do que eles vendiam para o que eles começaram a vender, foi mais de 90% de crescimento do produto, do valor. Então, todo mundo que veio, assim, muita gente simples, sabe, produtor mesmo, trabalhador lá do campo, mas gente muito simples, tudo com a camisetinha suado, 10 horas da noite, quando estava encerrando a feira, que começou 4 da tarde, foi até 10 horas, não sobrou nada, nem um tomatinho espremido, até umas bananinhas que estavam meio amassadas, assim, que tinham ficado na feira, na banca, porque tinha passado tanta gente mexida, a gente nem quis vender, né? Aí chegou um monte de ciclista lá, que estavam na UFMT, e comeram tudo. Pode comer, deixa eles comerem. Foi muito legal. A gente tem fotos. Se vocês entrarem na Ecofeira, vocês vão ver muitas fotos, né? Do dia que aconteceu o evento, aí, Televisão Centro-América, várias televisões filmando. Foi muito legal a inauguração e o evento de abertura. Mas o mais importante foi o resultado. Então, isso parece uma coisa simples, mas se bem pensado, bem escrito, bem executado, a gente consegue, olha, o que eu mostrei para vocês, gente. É algo realmente muito simples para pensar, mas que deu um resultado incrível para um negócio de pessoas que realmente precisavam de resultado, de dinheiro, para aquilo que eles estavam produzindo com tanto suor, tá?
com tanta dificuldade. Foi muito legal. Ó, tudo isso aqui foi executado. Não só por essas pessoas, todo mundo que está aqui encabeçou. A gente envolveu mais pessoas que faziam a mídia. A Agruana ficou uns 3 anos. Toda semana a gente postava o material no site da UFMT, da Ecofeira. Na verdade, ela foi desarticulada agora com a pandemia, onde eles começaram a fazer entrega delivery, mas continuam vendendo até hoje. Então, isso é uma coisa que deu um resultado incrível. Conseguiram assimilar um pouquinho do que a gente precisava ver hoje, que eram as fases da consultoria e o plano? O que vocês acharam? Sim, prof. É bem interessante. Simples? Fácil de fazer, Thiago? Depois que você aprende, fica tudo mais tranquilo. É fácil, né? Você acha simples, Reinaldo? Não muito, mas vou tentar. Se você entrar também na internet, der uma bugadinha lá, você vai ver bastante plano de ação pronto, que dá para você colher algumas ideias. Tá, minha gente? Era exatamente isso que a gente tinha para esse momento. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero muito que vocês me procurem. Até aqui tá tudo tranquilo, então podem mandar um WhatsApp, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá, minha gente? É bem tranquilo de perguntar, de tirar dúvidas. Eu sei que vocês também estão numa fase de entregas aí, já estão lá na frente, né? Não tem quase dúvida de nada. Mas todas as disciplinas, todas do curso de administração, uma conversa com a outra. Você aprende uma coisa ali, você reforça aqui. É importantíssimo rever, refazer, porque amanhã vocês vão cair no mundo real. No mundo real tem que fazer. A horta só conseguiu vender com aquele percentual de crescimento e que é justo, justíssimo, vende ainda até hoje assim. A gente levou para vários locais depois, ela é itinerante também, porque a gente conseguiu. Ali, se vocês lerem o que foi colocado ali, tem uma série de ações. Construir planilha de preço. Nós fizemos investigação nos grandes mercados que vendiam produto orgânico. Nessa época tinha até o Extra ainda. Foi bastante trabalho, mas estava tudo planejado. E aí, quando você planeja, você pode errar, mas você minimiza o erro, né? Você erra muito menos ou gasta menos energia, menos esforço, menos capital humano e dinheiro, né, para executar isso. E é bacana. Então, façam o plano para consultoria, o plano de ação agora olhando na consultoria que vocês já prospectaram na aula passada, e vai ser bem bacana. Então, quem não fez, faz atividade antes da aula passada e depois, na sequência, essa daqui, porque ela tem uma sequência. Tudo bem? E aí vocês ganham mais pontinhos aí. Estamos com um cofre aberto para distribuir esses pontos. Posso sair do modo de apresentação aqui, minha gente? Sim. Então, vou fechar aqui. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Não. Por enquanto, tudo ok. Vamos ver na execução. Vai ser fácil. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Uma boa noite, um bom descanso e bons estudos lá. Boa noite, prof. Boa noite, Thiago. Até mais, bom descanso. Boa noite, prof. Boa noite, Reinaldo. Fiquem com Deus. Grande abraço. Amém.